Hoje o papo vai ser bom e pena que só vai demorar 1 hora, porque nós estamos recebendo aqui, em Menorá na TV, o presidente dos presidentes de todos os clubes de futebol do Brasil. Quem não se lembra de Francisco Horta, o homem que montou a máquina tricolor para a desgraça do meu Flamengo? Eu sei que você se lembra, e eu também me lembro. Querido Chico Horta, que eu conheci como juiz de direito e que mandava quem entrasse no seu gabinete pensar, e que depois que eu tive a honra de levar para Israel num projeto da Federação Israelita. Querido Horta, é um prazer, uma honra muito grande receber você em Menorá na TV. Eu que digo isso, querido companheiro. Você sabe, essas amizades ficam. E eu estava com enorme saudade de você, Ronaldo. Eu descobri que saudade é o amor que fica. É a melhor definição que eu encontrei para a palavra saudade. O amor que fica. E eu estava assim, com essa saudade, quando você me telefonou, me convocando para comparecer ao seu prazer. Você não pode imaginar o prazer que eu senti. A alegria que eu senti. Porque somos antigos amigos. Não gosto de usar a palavra velho. Antigos amigos. E realmente essa admiração, ela se consolidou em razão de você ser a pessoa que é. Uma pessoa extraordinária, um líder comunitário. E aquela viagem a Israel foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida, hoje já de 76 anos. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Você sabe o que a Eletrobras Furnas faz por você? São 54 anos gerando e transmitindo a energia que chega em sua casa, nas empresas e ajuda o Brasil a crescer. Mais 4 novas usinas hidrelétricas e 4.000 quilômetros de novas linhas de transmissão já estão por vir. Tudo para que o Brasil continue em movimento, crescendo com energia para muito mais. Energia que gera ação. Eletrobras Furnas. Energia para novos tempos. A Biovet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. Biovet Serviços, com respeito total ao meio ambiente. 3213-7900, 3213-7900. Horta, você talvez não se lembre, mas você me deu um título que muito me honrou e orgulhou a minha família. Você, quando deputado estadual, me ofereceu um título de benemerência do Estado do Rio de Janeiro. Então eu guardo, eu sou cidadão honorário do Rio de Janeiro em função da sua generosidade, da sua gentileza. Não. E eu quero agradecer publicamente a você esse título que eu conservo aqui no meu coração e dentre os mais importantes troféus que eu obtive na minha vida. Foram poucos, mas um foi esse que você me trouxe, me deu e me ofereceu para muita alegria nossa. Mas foi exatamente decorrente da meritocracia, a vitória do mérito. Você já tinha feito tanto pelo Rio de Janeiro que merecia exatamente o título de benemérito. E foi um título que foi aprovado à unanimidade. 70 deputados o concederam. Apenas a iniciativa foi minha. Mas quem concedeu o título foi a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Horta, quem gosta de futebol jamais vai esquecer que você montou sem dinheiro, que você inventou um tal de troca-troca, sem condições, sem recursos. Você montou um timaço no Fluminense que parece que dinheiro mesmo você arrumou para trazer o Rivelino. Conta pra gente como é que foi esse episódio. Você sabe por quê? Eu
tive a sorte de nascer tricolor. Papai tricolor, mamãe tricolor. Você é o único tricolor inteligente que eu conheço. Isso é um certo exagero. Isso é uma gozação. Isso é um certo Mas exagero. eu tenho esse direito de brincar contigo. Todos os direitos. Mas eu quero lhe dizer que dizem também que a torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil. E quem diz isso é o Ibope. Claro. Do Carlos Augusto Montenegro. Isso. Agora o BOP da Polícia Militar Também diz. também diz que não será por muito tempo. Então, que vão prender os caras todos. Também é uma brincadeira. Você sabe que, eu não me lembro, teve um deputado ou um vereador aí que proibiu a polícia de, eu não sei quem foi, de prender os camaradas que estivessem com a camisa do Flamengo. Então, obrigar o sujeito a tirar a camisa do Flamengo. Mas olha, a verdade é o seguinte, você é um Flamengo histórico que quase chegou à presidência, e se tivesse chegado, teria merecido pelos serviços prestados ao clube e ao futebol do Rio de Janeiro. Mas o fato é que eu nasci em Fluminense e peguei o gosto do futebol. No colégio, na faculdade, nas areias da praia. Eu fui moleque da praia de Copacabana. Eu joguei no time do Tião Macalé. Você jogou no Dínamo? Dínamo, com bons jogadores. E joguei também no Colégio Bélio Souza, onde estudei, depois na Faculdade Nacional de Direito. Você não sabe que nós temos a mesma história. Eu apenas joguei no Real Constant. Mas estudei 13 anos no Colégio Melo e Souza. É verdade. E estudei na Faculdade Nacional de Direito, de onde você saiu formado. É verdade. E chegou a juiz de Direito. É verdade. Eu me formei em 58, na Faculdade Nacional de Direito. E eu 15 anos depois. De maneira que isso tudo fez com que eu amasse o futebol, amasse o meu Fluminense. E já, logo que me formei, fui ser diretor jurídico do Fluminense, depois da administração de um grande presidente chamado Laport. Francisco Laport. Francisco Laport. Seu médico. Seu xará. E médico. Médico. Colega de turma de meu pai. Fui ser vice-presidente de interesses legais, exatamente no ano 69, 70, 71, quando o Fluminense ganhou tudo. Até a taça de prata de 70. Esse foi, para mim, o maior presidente que eu conheci no Fluminense. Depois de Vossa Excelência? Não, ele acima. O resultado disso é que eu imaginei que aquele timinho que nos dava muitas alegrias, mas era cognominado de timinho. Só ganhava de 1-0. De 1-0. E o Zezé Moreira era o técnico. Era o técnico. E o Castilho era o leiteiro. De terno, o goleiro. Gravata. E o goleiro não deixava a bola entrar. Não deixava. Foi um dos maiores goleiros do país, que cortou esse dedinho aqui. Isso é uma coisa. Ele não tinha o dedo. Ele era cotó do dedo mindinho. Mas sabe por quê? Não. Porque estava com infecção e ele seria barrado. Cortou para jogar. Para jogar. Por amor ao clube. E foi o único clube dele durante 16 anos. Foi quem mais atuou pelo Fluminense. 678 partidas. É o recorde. Castilho, Píndaro e Pinheiro. Edson, Pé de Valsa e Bigode. Esse time é um time histórico de 51, chamado Timinho. Eu tinha isso. Mas não era esse time que ganhava de 1-0, não. Esse time... O time que ganhava de 1-0 era mais à frente. Mais à frente. Era 58, 59. Mas Zezé Moreira era o Já era também o técnico desse time. Certo. E eu me lembro... O time que ganhava de 1-0 era o time do Telê. Do Telê. Onde o Telê jogava de ponta direita. O Telê jogava nesse time. Jogava nesse time que eu estou falando. De 51. Também de 51. Jogador. Era o ponta direita do time. E o técnico era o Zezé Moreira. E o Zezé Moreira treinava o time de terno e gravata no campo de Álvaro Chaves. O Fluminense era tão austero, tão respeitável, que o técnico dava os treinamentos de terno e gravata. Terno e gravata. Bom, e aí eu fiquei a imaginar, se eu ganhar as eleições, nós fizemos um ano de 74 ruim.
Mas você era imbatível naquela eleição, ninguém chegava perto. Mas, Você teve muito mais votos que o seu adversário. sim, foi 203,80. Então, Mas de qualquer quase maneira... o triplo dos votos Mas, de qualquer maneira, você tem que se preparar para a derrota. para uma derrota. Sem dúvida. E para a vitória. No caso de vitória, e o que eu fiz? Eu já tinha na minha cabeça o grupo armado Com quem você ia trabalhar. trabalhar. Porque num clube, uma durinha só não faz verão. E uma maçã podre no cesto também desanda todo o trabalho. Nem há dúvida. De maneira que tinha que ser um grupo homogêneo, um grupo que gostasse realmente Do Fluminense. que amasse o clube acima de tudo e que pudesse gostar também de futebol, porque o Fluminense é Fluminense Futebol Clube. Certo. Você tinha que gostar dos esportes olímpicos. Mas a base tinha que ser o futebol. E eu consegui isso. E fiquei a imaginar como é que nós íamos melhorar o time de 74, que não ganhara nada durante o ano inteiro. E o vice-presidente de futebol, que era muito bom, Dilson Guedes, era sepultado na arquibancada do Maracanã, simbolicamente. Tinha um caixão do Dilson Guedes. Caixão do Dilson Guedes, um torcedor entrava no caixão e eles faziam o féretro. Nas gerais do Maracanã. E eu imaginando que eu seria Amanhã o sou eu próximo cadáver. Como eu deixarei de ser o próximo cadáver? Eleito, posse prevista para 15 dias depois. Você foi olhar o caixa, não tinha nenhum real. Mas também não tinha dívida. Que era melhor do que hoje. Eram 3 milhões de dívida pública, pagável, nenhuma dívida com fornecedor, nenhuma ação trabalhista em curso. Mas um time ruim. Mas o time não era o time de 73, embora com Gerson, Caiotinha de Ouro, e que fora campeão carioca. Era um time que não tinha encaixado. Que no futebol você conhece tão bem quanto eu. Eles falam da liga, né? Um time que tem que dar liga. Não deu liga. Perdeu o carioca, perdeu o brasileiro e os apulpos eram permanentes. E aí chegou o Francisco Horta para presidir o clube. E eu imaginei, e agora, José, o que fazer? Vou virar presunto? Vou virar presunto. Lá na geral? Provavelmente. E aí, eu indo para a vara de execuções, onde eu era titular, eu leio no jornal que ontem o Corinthians perdera para o Palmeiras por 1-0, o último jogo do campeonato, o título. E a torcida queria matar o Rivelino. Que há 17 anos não ganhava nada. E a torcida saiu enfurecida do Morumbi, quebrando as lojas, isso meia-noite, e queimando um posto de gasolina chamado Rivelino. Que era o dele. Que era o dele. E com aquele risco das bombas explodirem, incêndio e etc. Acabei de ler aquilo. Imaginei, meu Deus, esse rapaz está sem condições de permanecer lá, provavelmente. Mas era o melhor jogador brasileiro, tricampeão de 70. Eu liguei para o Kleber Leite, que era repórter da Rádio Globo, meu amigo, e disse: Kleber, você tem o telefone do Rivelino? Tem. Você me dá? Me deu. Eu liguei, atendeu uma voz feminina, vi que era a senhora, e disse: o Roberto Rivelino está? Ela disse: quem quer falar com o Roberto? Eu disse: um amigo dele aqui do Rio de Janeiro, sobretudo um admirador. Ele veio o telefone. E eu disse: eu sou Francisco Horta, acabei de ser eleito presidente do Fluminense, queria muito que você pudesse me receber hoje à noite na sua casa. E para lá fui. Acabei o expediente na vara, peguei um avião e fui a São Paulo. Cheguei em Congonhas, comprei umas flores lindas, rosas, tricolores, botei verde, branco, etc., levei. E aprendi que o nome da senhora era Maísa. Toquei a campainha, ela abriu: Dona Maísa, essas flores são suas. Ela disse: o senhor é o primeiro dirigente que me presenteia com flores. Eu vi que eu tinha marcado um gol. O Roberto não está.
mas daqui a 15 minutos estará. Eu disse, meu Deus, Deus está sendo mais uma vez generoso do que... Está me deixando conversar com essa senhora. Deus é tricolor. Porque aí eu conversei com ela, no sentido de saber o drama que eles estavam vivendo. Ela me disse, já trocamos 3 telefones. Querem matar aqui a família inteira. Querem sequestrar a Roberta com 2 anos, ameaças. De maneira que ir para o Rio de Janeiro... É tudo que eu posso esperar na vida. Tudo que eu posso esperar. Quando o Roberto Rivelino volta, ela era uma cúmplice. Ela não era mais a esposa dele, Não, era uma já era a cúmplice. esposa do Fluminense. E disse, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Mas, minha filha, não é assim. Doutor Horta, eu posso chamar papai? Claro. Naquele Papai tempo, era o Nicola. seu Nicola era o empresário dele. Pai e empresário. Seu Nicola chegou, palmeirense, e disse... Por aqui com o Corinthians. Por aqui com o Corinthians, e disse, será para nós muito bom que ele vá. O problema... É o Corinthians. É o Corinthians. O contrato termina dia 31 de dezembro. Isso era 21 de dezembro. Termina daqui a 10 dias. Mas naquele tempo, o jogador era meio escravo. Não tinha lei Pelé, o vínculo permanecia. Se o clube não quisesse, não vendia, e o jogador ficava parado. A gente ia tentar na justiça, etc. E tal. Bom, ele disse, o senhor gostaria de falar com o presidente do Corinthians? Claro. Então vamos à casa dele. Descemos, pegamos o carro dele e fomos, inclusive, a Maísa, para a casa do presidente do Corinthians. Lá chegamos, É ela que resolve tudo. Lá chegamos. Ela dizendo que não quer mais, acabou. Meu amor, o mundo é das mulheres. Eu nunca tive dúvida O disso. mundo é das mulheres. As mulheres é que mandam. Hoje está a nossa presidente Dilma Rousseff, hoje está a Patrícia Amorim, no Flamengo, fazendo certamente bons governos. E mais do que isso, hoje as mulheres são 52% da população brasileira, diz o IBGE. E só quero lembrar que os outros 48% são os filhos delas. Portanto, o mundo é delas. Não há dúvida nenhuma. Inclusive, eu estou provando aritmeticamente. 52% mulheres e 48% filhos delas. Portanto, elas são as rainhas, não só do lar, mas do país. Você vai continuar com essa conversa que é maravilhosa, que é a história pura do futebol brasileiro, no nosso segundo bloco, porque nós estamos encerrando o primeiro. Infelizmente, a gente não tem como esticar o primeiro bloco para você continuar contando, mas já já nós vamos chegar no segundo bloco. E para você que está prestando atenção no que nós estamos falando aqui, não era a época dos empresários em que só vivia-se falando em grana, em dinheiro, no tilintar das moedas. Era a época da inteligência, era a época dos dirigentes que eram amantes dos seus clubes e que faziam das tripas coração para poder inventar uma maneira de consolidar o seu time para ganhar o próximo campeonato. Então não sai daí não, porque Francisco Horta é uma lenda viva do futebol brasileiro. Francisco Horta, para ele não, mas para mim, foi o maior presidente que um clube de futebol do Rio de Janeiro teve no seu comando. Eu posso rivalizar o Francisco Horta com o Márcio Braga em alguns momentos importantíssimos do Flamengo. Mas Francisco Horta será sempre o Chiquinho Horta, o homem do troca-troca, que você já vai saber o que é, e o homem que montou a máquina tricolor, que foi campeã em 1974. Já já voltamos com o segundo bloco de Menorá na TV e Francisco Horta como a nossa estrela maior da tarde e noite do dia de hoje. Já já voltamos. Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer, num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir.
Mude já por apenas R$ 141 mil e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323, e fale com um corretor ou ligue 3539-5011. A agitação do dia a dia requer cada vez mais sua atenção. E a visão dinâmica é uma das mais importantes ferramentas que você pode contar. Buscando mais segurança, tranquilidade e conforto em sua visão, a Rodenstock lança as lentes progressivas digitais Life 3D. Maior abertura de visão em distâncias próximas, intermediárias e longas, aumento de contrastes e a melhor definição de imagem. Rodenstock German Eyewear, sua melhor escolha em lentes e armações, encontrada nas melhores óticas. Você sabe o que a Eletrobras Furnas faz por você? São 54 anos gerando e transmitindo a energia que chega em sua casa, nas empresas e ajuda o Brasil a crescer. Mais 4 novas usinas hidrelétricas e 4.000 quilômetros de novas linhas de transmissão já estão por vir. Tudo para que o Brasil continue em movimento, crescendo com energia para muito mais. Energia que gera ação. Eletrobras Furnas. Energia para novos tempos. A Prefeitura do Rio está mais presente do que nunca na educação. Acabou com a aprovação automática e reforçou o ensino dos alunos que estavam ficando para trás. Presente. Com as escolas do amanhã, está presente em tempo integral na vida das crianças. Presente. E hoje também conta com a presença de pessoas e empresas dispostas a ajudar. Presente. A educação estava pedindo mais atenção e o Rio respondeu essa chamada. Presente. Prefeitura do Rio, sempre presente. Horta, conclui, ou melhor, conta realmente o final dessa história a partir do momento em que você foi com a mulher do Rivelino e o pai do Rivelino falar com Vicente Mateus, ou Vadia Lu, não sei quem era. Não, Vicente Mateus. Vicente Mateus. E é extraordinário. Que figuraça. Um presidente fantástico. Mas primeiro conta uma história do Vicente Mateus, que você deve saber uma porção. Muitas. Uma delas, do Vicente Mateus, foi se antecipar à Ambev, dizendo que agradecia à Antártica as bramas que tinha. Quer dizer, a Ambev é uma invenção do Vicente Mateus. Ele falou isso 20 anos antes. Quero agradecer à Antártica as bramas que mandou lá para cá. Que maravilha. Mas ele era um homem singular, porque um espanhol, pedreiro, pobre, operário, que chegou em São Paulo e transformou-se numa grande fortuna, sem roubar, apenas pelo trabalho. E tinha paixão pelo Corinthians. Ele, em vez de roubar do Corinthians, ele botava dinheiro a fundo perdido no Corinthians. E quando nós chegamos, eu me lembro que tocou essa campainha e houve latidos de cães. Vocês foram à casa dele? À casa dele. Não ao clube? Mas 8h30 da noite. Certo. E aí veio um mordomo abrir a porta e disse, pois não. E aí o Rivelino disse, avisa ao seu Mateus que o futuro presidente do Fluminense... Eu disse, não. Avisa ao seu Mateus que o Roberto Rivelino está aqui. E aí tivemos acesso. A senhora dele disse, você conhece os hábitos dele, Roberto. Essa hora ele já está dormindo. E ele sempre diz para acordá-lo só se a casa estiver pegando fogo. E estava. Diz o Roberto. E vai pegar fogo, né? Pode pegar fogo. É isso aí. É melhor a senhora chamar. Chamou, e ele veio de hobby de chambre, aborrecido, acordado. Pois não, muito prazer, Francisco Horta. Ele foi ainda gentil. O senhor está vindo... Por quê? Por quê? Eu digo porque eu queria ver se era possível contratar o Rivelino. O senhor tira isso da sua cabeça. Eu não troco, nem vendo o Rivelino. Eu sei que ele está sofrendo, que a torcida, grande parte da torcida, não quer acabar com a vida dele. Mas eu sei do valor dele. Daqui a um mês, depois das férias, ele volta, faz o gol da vitória e será aclamado. Eu disse, senhor, desculpe, mas eu sou juiz de direito. E pelo que eles me contaram,
o senhor pode ser cúmplice de uma morte e responsabilizado por isso, porque ele está realmente sendo ameaçado de morte e a família. De maneira que vamos conversar, senhor Matheus. Na vida é fundamental a gente saber ouvir. Eu prefiro que o senhor amanhã de manhã me procure lá no Corinthians e nós conversaremos a respeito. Perfeitamente. Fui para um hotel, comprei um pijama, fui para o hotel. No dia seguinte, o Rivelino fez questão de ir comigo. Fez questão. E aí, o Matheus me disse o seguinte: olha aqui, Horta, eu até entendo o seu interesse, mas eu sou candidato à reeleição daqui a 4 meses. E o meu principal adversário é o Valdir Lu. Se você conseguir uma carta do Valdir Lu, dizendo que ele também venderia, eu topo. Eu topo. Te deu uma missão de como é que se chama aquele Garcia, né? Missão a Garcia. Missão a Garcia. Vai lá entrar pelo cano, bonitão. Vai lá, lindão, entrar pelo cano. Bom, e aí eu procurei o Valdir Lu. E o Valdir Lu disse para mim: Horta, esse rapaz não dá sorte ao Corinthians. Vai com Deus, leva esse cara daqui. Ele é um enorme jogador, mas ele não dá sorte ao Corinthians. O senhor diz isso por escrito? Digo. E disse. Voltei com a carta. Está aqui. Está aqui. Ele disse: bom, então eu quero 8 milhões. Quando ele falou 8 milhões, eu disse: você estava sentado? Senhor Matheus, o senhor desculpe. E, evidentemente, entre aspas, eu compraria o Piauí por essa quantia, mudaria o nome do estado para Fluminense, eternizaria o meu clube no mapa do Brasil. 8 milhões é uma fortuna. Mas quanto é que você paga? 3. Está vendido. E agora? Para arranjar 3? Vai arranjar. Claro! Ué, meu objetivo era arranjar, pensar, refletir. Agora vou te fazer a seguinte pergunta, Horta. O que você sentiu na hora que ele disse que vendia o Rivelino para você? Fiz pipi. Me urinei. Num misto de alegria. É inacreditável isso aí. Porque é uma coisa fantástica. Tal, sabe, a tensão que naquele momento eu estava... E eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, nós vamos falar disso depois, representa para o Flamengo hoje o que o Rivelino representou para o Fluminense. Sem dúvida. O que o Pelé representou para o Cosmos. Concordo plenamente. E eu mudei de opinião sobre a direção do Flamengo atual, porque vi que eles estão conseguindo pensar grande, pensar do tamanho do Flamengo. Claro. Que foi o que você fez em relação ao Fluminense. Claro. Olha, eu trouxe aqui para mostrar a primeira camisa que ele usou do Rivelino, tá vendo? Camisa 10. Na estreia dele, sábado de carnaval no Maracanã. E ele fez questão de me dar com uma tem escrito aqui? Deixa eu ler. Muito carinhosa, muito carinhosa. Ao meu presidente, difícil um jogador escrever ou pensar. Pensar é quase impossível. Escrever, então, nem se fala. Ao meu presidente eterno Horta, com carinho e respeito e adoração do Roberto Rivelino. Está aqui, ó. Que maravilha, né? Que depoimento, né? Espetáculo. Meu salário moral, né? E tem a data embaixo, 8 de fevereiro de 1975. Sábado de carnaval. Muito bem. E aí? E aí? Você recebeu o sim da noiva e saiu para arrumar dinheiro para comprar a casa. Muito para bem. casar. E aí? Voltei para o Rio, feliz da vida. E disse... Nenhum dos teus diretores disse que você estava louco, não? Todos. Porque provavelmente você deve ter feito isso sem dizer nada a ninguém. Todos. Não, porque eu não podia ter... Não podia falar nada. Isso tudo tinha que fazer sozinho. É claro, até pela empreitada. Bom, isso estourou na imprensa como uma bomba positiva. Uma bomba positiva. E aí? E aí eu vim à casa do Nelson Rodrigues no Leme e disse: Nelson, eu preciso do seu apoio. Você é o Papa Tricolor. Ele disse: mas o patada atômica no Fluminense é tudo. Ele patada entendeu. Atômica é patada atômica. Ele já inventou logo um título. Patada atômica. Patada atômica no Flu foi a crônica do Globo. No dia seguinte. E eu já tinha, e isso tudo era sigiloso,
chamado Zé Mário do Flamengo. Ele era o capitão do time. Zé Mário era o meio-campo do Flamengo de contenção. Narigudinho. E o pai muito tricolor, e ele também tinha começado no Fluminense. E o Flamengo me autorizava a contratar o Hélio Maurício, presidente. Tinha comprado, sem divulgar, o Mário Sérgio, ao Vitória. Também criado no Flamengo, lá é ponta esquerda. Isso. O Mário Sérgio. É técnico o Mário Sérgio hoje. E foi um grande jogador. Um grande jogador com temperamento difícil, mas de liderança, um craque. Eu não sou reitor verdade. do colégio. Nem quer levar o sujeito para casar com a tua filha. Não, eu sou presidente do Fluminense. Se bem que ele é um homem de bem, um homem espetacular. Sim, mas eu não estava muito preocupado quando alguém dizia... Mas, ele vai fazer problema, vai te criar problema. Ele joga pra caramba. É isso que eu estou preocupado, em que ele jogue tanto quanto no Fluminense. E, portanto, eu tinha já, uma de base, certa maneira, e dinheiro para pagar. 850, 250. Você não tinha, era 3 milhões. Eu não tinha. Portanto, eu já tinha compromisso de 1 milhão e 100. Como é que você arrumou os 3 milhões? 3 milhões da seguinte maneira. Eu tinha um vizinho, onde eu moro, em Laranjeiras, há tantos anos, você já foi lá em casa. Claro. E esse vizinho era do Banco da Bahia, Mário Altino, que Deus o tenha. E disse: Mário, você, por favor, veja como é que eu posso arranjar esse dinheiro, que eu suponho que não seja em banco comercial. Tem que ser em banco de investimento, que possa me fazer com um prazo de pagamento de 1 ano. Aquilo foi a maior transação do futebol brasileiro até então. Até então. Eram 3 milhões e o Mário conseguiu um Banorte, cujo presidente tinha sido meu aluno na Faculdade Nacional de Direito. Isso ajudou, contribuiu, que no dia que eu fui para estabelecer a negociação definitiva, ele me mostrou um livro autografado por mim, que ele tinha tirado 10, e todo aluno que tirava 10 na minha cadeira, eu dava um livro de direito, e dei para ele um livro sobre direito tributário. Ele achou muito interessante, porque ele disse: eu não quero ser civilista nem criminalista, vou estudar isso aqui. E só tinha um livro na literatura brasileira de direito tributário naquela época. E ele disse, com muito carinho e exagero, que ele era presidente muito por causa do livro. E o negócio está fechado, o senhor vai pagar juros elevados, a sua dívida de 3 milhões vão passar para 3 milhões e 800 ao longo de 12 meses. 80 mil a mais, 60 mil a mais por mês. Razoável. Tá bom. Razoável. Até porque eu tenho o produto, claro, Rivelino, que vai gerar recursos. E vou estrear sábado de carnaval. Muita gente não entendeu até hoje. Não tinha nenhuma loucura de fazer um jogo, porque até então nunca houve jogo sábado de carnaval. Não, porque o cara sai do futebol e vai pro carnaval. É samba, né? Claro. Mas foi o seguinte, aqui no domingo seguinte ao carnaval, seria o início da temporada do Campeonato Carioca. Do Campeonato Carioca, com um jogo entre paulistas e cariocas antecedendo. Era sempre assim. Ora, ele ia ser convocado. Os cariocas com a camisa azul e um losango escrito Ferre. Isso. Ou alguma coisa assim. E eles com aquela listada do São Paulo. Muito bem. Então, resultado. Veja bem, Ronaldo, que absurdo. O Zagallo, que era o técnico do Carioca, ia convocar o Rivelino para jogar na seleção carioca, sem ele nunca ter jogado no Fluminense. Então ele jogou um jogo antes. Pelo menos, claro, para justificar. Tá certo. Moralmente a convocação. E ele fez 3 gols contra o Corinthians, que a estreia eu convidei o Corinthians para vir. Zé Roberto Wright de árbitro, o Maracanã com... lotado. Sábado de carnaval, e eu criei a Manga-Flu. Fui a Mangueira e criei... Juntou a torcida da Mangueira com a torcida do Fluminense. Com a nossa. Embora por baixo eles me mostrassem a camisa do Flamengo, eu digo: amigo, hoje você é tricolor. Hoje é tricolor. Acabou. Eu estou te pedindo para você o resto da vida. É só hoje. Só hoje. Mas hoje seja tricolor. E aí, nós pedimos a dona Zica, do Cartola, para fazer uma galinha ao molho pardo. Fomos todos para lá, levei a delegação do Corinthians também para almoçar, de dirigentes.
Os jogadores foram direto da concentração para o Maracanã. Mas os dirigentes dos dois clubes, fomos, depois da Dona Zica, o Cartola era tricolor. Por isso é que eu tive ideia de, através do Cartola, conseguir a Manga-Flu. E levei a bateria da Mangueira. E, na geral, eu não pus público, eu pus a Mangueira desfilando, como se fosse domingo. Ficou simpático e deu certo. E foram 78 mil pagantes assistir o jogo. E ele tem uma estreia auspiciosa, faz 3 dos 4 gols, o Fluminense ganha por 4-1, missão cumprida. No outro domingo, Cariocas 1-0, gol dele, está consagrado, o Curió das Laranjeiras. O presidente compre que a torcida garante, faixa no Maracanã, e fomos campeões em 1975. E aí eu percebi, Ronaldo, que o Fluminense não bancava sozinho todo o custo do futebol do Rio de Janeiro. Bancava ele, porque naquela época nós só tínhamos 3 fontes de receita. A venda de um jogador, que era raríssimo, a renda social e a bilheteria do Maracanã. A renda social, quase nada. Não tinha Não, o Fluminense tinha 38 mil associados. Era uma renda boa. A do Maracanã era superior. Mas a do Fluminense era suficiente para pagar os custos do clube, a luz, a água, etc. A festa do clube, a parte social estava coberta. E a renda do Maracanã para pagar os salários dos jogadores e da comissão técnica. Com isso, eu percebi que era fundamental fazer os outros ficarem também fortes. Isso você vai contar no terceiro bloco, que é a questão do troca-troca, quando ninguém tinha grana e você inventou, se não me falha a memória, no final de 75, a ideia do troca-troca. Perfeito. Já já voltamos com Francisco Horta, o homem que revolucionou o futebol do Rio de Janeiro, quando ninguém tinha 1 centavo. Ele inventou uma opção de loucuras que deram certo. Esse é o homem, Francisco Horta. Não saia daí, já já voltamos. Você sabe o que a Eletrobras Furnas faz por você? São 54 anos gerando e transmitindo a energia que chega em sua casa, nas empresas e ajuda o Brasil a crescer. Mais 4 novas usinas hidrelétricas e 4.000 quilômetros de novas linhas de transmissão já estão por vir. Tudo para que o Brasil continue em movimento, crescendo com energia para muito mais. Energia que gera ação. Eletrobras Furnas. Energia para novos tempos.
chegamos ao final de 1975, você já com Paulo César Caju no time, Roberto Rivelino, o homem do elástico, campeão carioca, campeão do Roberto Gomes Pedrosa, se não me falha a memória. Chegamos à semifinal. Semifinal. Perdemos para o Internacional por 2-0 no Maracanã. Ninguém tinha grana e você inventou o quê? O troca-troca. Liguei para o presidente Hélio Maurício. Disse, vou começar pelo Flamengo, a dupla Fla-Flu. Muito ligada, rival lá, mas muito ligada historicamente. E você é um grande sócio, proprietário do Flamengo? Para honra minha. Nossa, para honra do Flamengo. E aí, o que eu fiz? Liguei para o Hélio Maurício e disse, Hélio, nós precisamos fazer alguma coisa, sair dessa mesmice. Nós precisamos criar, projetar a temporada do ano que vem. Pois não, vamos jantar juntos. Ele disse, eu posso levar o Ivan Drummond? Só deve. Era o vice-presidente de futebol. Fomos os três jantar. De início eu percebi que o Hélio estava, de certa maneira, desconfiado. Que negócio é esse? Será que ele quer me passar a perna? Problemas. Me mandar um cara lesionado, maluco da cabeça. Estranho. Essa ideia do... Não, as trocas foram de primeiríssimo nível. O que eu virei... Você mandou o Samarone para o Flamengo, se não me falha a memória. Não foi? Não. Mas quem é que veio para o Flamengo? Tuninho, o Beck, lateral direito, Tuninho Baiano. Titular da seleção brasileira. Titular da seleção brasileira. Quem mais? Zé Roberto. Zé Roberto, ponta esquerda. Ótimo. E o Roberto, goleiro. Esse eu não me lembro dele. Eu não importa. Mas veja bem. E quem é que o Flamengo mandou para você? Renato, goleiro. Renato, goleiro. Rodrigues Neto, lateral esquerdo. E Doval, que era fantástico. Bom, que era isso que você queria. Claro. O que você queria era o Doval. Claro. E os caras entraram na tua. Vamos lá. Mas sem querer ser esperto. Tá bom. Você deu o Toninho Baiano que... Por Doval. E o Zico estava começando no lugar do Doval naquela época. Perfeitamente. E muito bem. Vamos lá, vamos em frente. Bom, e aí? Mas aí, o que eu disse, eu quebrei o gelo. Esse gelo e, sobretudo, essa desconfiança da seguinte maneira. O elenco está todo à sua disposição. Quem você quer? Inclusive o Rivelino. Você me dá o Zico. O Zico tem 21 anos. O Rivelino tem 29. Excluiu os dois. Pronto. Ele percebeu que o jogo era limpo. E aí o Ivan escolheu com ele os três que foram. E eu escolhi os três que também foram para o Fluminense. Lealmente. E combinamos o seguinte, vamos pagar 15%. O Rodrigues Neto chegou a jogar na ponta esquerda do Fluminense. Claro. Tá certo, Sabe vamos lá. Sabe por quê? Ele era... Ele era versátil, jogava com as duas pernas em qualquer lugar. Polivalente. Me lembro bem dele. Embora... quis ser vereador uma época, não tinha cabelo aqui. Era um ótimo lateral esquerdo do Flamengo. Você grande jogador. Bem, E chamado polivalente, embora a rigor eu tenha uma certa surpresa com essa palavra, porque eu só conheço uma coisa polivalente, que é o pato. O pato anda, nada e voa. E faz tudo isso muito mal. Então, o meu medo do polivalente é o pato. Resultado. Feito esse negócio, eu fiquei a imaginar, mas eu preciso trocar com o Vasco. E eu preciso trocar com o Botafogo. Liguei para o Charles Boré, liguei para o Agatino da Silva Gomes e nos encontramos separadamente e também fizemos negociações 3, 2, etc. Com isso, meu amigo, o recorde de público no país é exatamente o Campeonato Carioca de 1976, até hoje imbatível, e ficará historicamente imbatível, porque os estados encolheram por questões de segurança. Agora não tem mais 200 mil pessoas. O Maracanã recebia acabou, agora é 70 mil, 80 mil. Então esse recorde é fantástico. Se a gente for pegar qualquer livro sobre a história... Conta o que aconteceu no final desse Carioca, campeonato. Deixa eu só dar esse número que é impressionante. Não, claro. Foram 3.140.000 pagantes ao final do Campeonato Carioca. Isso deu uma média de 19.100 por partido. 20 mil pessoas por partido. Mas tem Português e Campo Grande. Isso aí é inédito, isso não existe. E tem Campo Grande e Bom Sucesso com 34 pagantes. Conta como é que foi o fim desse negócio.
Bom, o fim desse negócio foi que o Fluminense foi bicampeão. Porque o Fluminense continuou mantendo um bom time. Esse time do troca-troca, a meu ver, é o maior time da história moderna do Fluminense. Vamos ver. Renato no gol, foi da seleção brasileira. Carlos Alberto Torres. Miguel era o titular. Veio do Vasco. Veio do Vasco. Edinho, cria do Fluminense. Fantástico. Rodrigues Neto era o titular da seleção. Pintinho veio da divisão de base. Paulo César Caju. Veio do Botafogo, Paulo César Caju. Não, veio de Marseille. Você trouxe ele de Marseille. Foi do Marseille. Você trouxe ele da França, tá certo. E aí, ponta direita, Gil, Búfalo Gil. Doval, seleção argentina. Dirceu, seleção brasileira. Esse era o time do Fluminense. Com um banco bom, tão bom quanto o Banco do Brasil. Bom, banco bom, forte. Bom, foi bicampeão. Eu disse, e agora? E o terceiro ano, o último do meu mandato? Porque nós estávamos indo, Ronaldo, da Europa 2 vezes por ano. Nós ganhamos o torneio de Todos os torneios da época, é verdade. Todos os torneios internacionais, Chile, Argentina e etc. Ora, isso fazia entrar dinheiro e fazia sair dinheiro. Porque eu chamei o grupo e disse, olha aqui, eu quero pagar um bicho fixo para vocês. 25%. Eu pago 25% da plateia. Isso no terceiro ano? No terceiro ano. Tá, se for tricampeão, vai ser uma festa. Mas vocês vão ganhar não mais um percentual de 15%. Não, 10%, é 25%. 25% com qualquer resultado. Não tem mais bicho por vitória. Não. Entrou em campo é 25%. 25%, vocês é que fazem a plateia. Claro, se ganhar, vai ganhando, vai trazendo gente. O Fluminense vai ganhar mais dinheiro, graças a vocês, também. Porque vocês é que jogam, Perfeito. E vocês também, vocês são meus sócios. Tá certo. Bom, fechado. E a Constituição dizia que devia se repartir o lucro da empresa com os seus trabalhadores. Estava cumprindo até o texto maior, a lei. Bem, e no terceiro ano, eu estava com um interesse enorme em trazer o Marinho. Marinho lateral esquerdo. Que para mim era o maior lateral esquerdo. Mas meio biruta, né, aquilo lá? Não digo biruta, ingênuo. Ingênuo. A palavra é melhor, ingênuo. E o Marinho veio para o Fluminense e eu dei para o Botafogo 3-1, o Paulo César, o Rodrigues Neto e o Gil. Troquei com o Vasco. O Gil já no fim. Não. Gil bem. Gil na seleção brasileira. Quem é que você trouxe do Vasco? Do Vasco eu trouxe o Miguel, porque eu queria... sim. Porque a minha preocupação em trazer o Miguel era por causa do Edinho, que estava subindo com 19 anos de idade. Começando a aprender com o Miguel. O Miguel era um xerife. Vai, garoto, fica, garoto. Canta um jogo lá pro menino. E o Edinho camarada aprende. Claro, é importante isso. Tem ao lado um campeão. Tá certo. Resultado, veio o Miguel e eu trouxe o Luiz Carlos do Flamengo? Troca. Lá tem um ponta direita? Ele jogou para burro no Flamengo. Muito, mas ele no Fluminense não foi, porque ele estava machucado. Isso. Ele tinha uma lesão no dorso do pé direito. Isso. Teve que fazer enxerto. Exatamente. Era um craque no Flamengo, o tempo antes de se machucar. Foi antes do Rivelino, foi a maior transação. Quando ele saiu do Flamengo para o Vasco, foi a maior transação até então no Brasil. E o Luiz Carlos teve um problema de contusão. Isso acontece. Acontece. Futebol é assim. Né? E o time se ressentiu. Mesmo assim, o Vasco foi campeão. O Fluminense foi vice. O vice foi o Flamengo, foi o seu Flamengo. O Fluminense foi o terceiro colocado, mas curiosamente... Assim perto. Dizia, com mais pontos ganhos do que os dois. Porque tinha negócio de turno, né? Eu não me lembro direito como é que funcionava. O regulamento era curioso. Turno, retorno, e classificaria um terceiro, desde que o turno fosse ganho por um, o retorno por um outro. Tinha um terceiro que fizesse mais pontos. Os dois entravam também para um triangular final. Mas o Vasco ganharam o primeiro turno e foi disputar o segundo turno contra o Flamengo nos pênaltis. E no quinto pênalti, o Tita bateu e o Mazzaropi... O Tita perdeu o pênalti. E o Mazzaropi defendeu. Foi isso aí. E com isso o Fluminense não fez o triangular, onde ele poderia disputar um tricampeonato. Então não foi um ano que a gente pudesse dizer um ano de derrota. Não, fizemos um bom campeonato. Tanto que chegamos a ponto de poder disputar se o Flamengo vencesse
Os pênaltis teria o terceiro teria um turno. triangular. Porque o Vasco ganhou os 2 turnos. Ganhou os 2, sendo que esse segundo, invicto. Uma Porque o Tita perdeu o pênalti. Extraordinário e ganhou invicto. Ele não teve derrota nos jogos que jogou. Entendi. Bom, com isso, eu acho que nós modificamos naquela época. Isso foi uma espécie de uma revolução, no bom sentido. Márcio Braga já era o presidente do Flamengo nesse terceiro ano, do meu mandato, 77. E eu, naquele ano, criara o que hoje se chama de Clube dos 13, com o nome de Associação Nacional de Presidentes de Clubes de Futebol Profissional. Durante 5 reuniões, foi uma pena que eu só tivesse essa ideia no final do meu mandato. O Fluminense, a reeleição era proibida, e eu sou a favor disso, da renovação permanente do presidente. Eu não podia, portanto, sequer me candidatar. Mesmo que eu não tivesse chance, eu não podia nem ser candidato. A lei não permitia. A lei não permitia. Mas aí criamos essa associação. Eles me fizeram presidente por uma questão de mérito. Mais do que mérito, de carinho. Não, mérito. E eu saí presidente. E começamos, portanto, a pensar grande na modificação geral do futebol brasileiro, que naquela época existia a CBD. E foi embrião das televisões, dos patrocínios, e sobretudo do patrocínio, porque o Fluminense, eu trago o Bayern Munique, esse é um dado relevante, eu trago o Bayern Munique para vir jogar aqui no Rio de Janeiro. Com Beckenbauer. Com os 6 campeões do mundo. Overat, Beckenbauer, Miller. Maier no gol, Miller, o Breitner. Eram 6 campeões do mundo que vieram jogar contra o Fluminense, e eu ponho na camisa Mobral. Porque o Arlindo... Eu me lembro dele. Arlindo era tricolor enfurecido. E presidente do Mobral. Brigava na arquibancada, presidente do Mobral. E grande jogador de bola. Ele faleceu? Não, está vivo, graças a Deus. E eu pedi a ele, portanto, que falasse com o presidente, com o ministro da Educação e Cultura, que naquela época não tinha um esporte ainda com nível ministerial. Era o Conselho Nacional de Desportos. E o Ministério da Educação e Cultura, mas cuidava também do esporte. E eu pedi que ele falasse com Ney Braga, deputado federal paranaense, homem de Itaipu, que fizesse, portanto, me autorizasse a colocar o Mobral lá. E aí? Convidei-o para vir assistir. Foi um jogão de bola. O Fluminense jogou muito numa terça-feira à noite, com um estádio com grande público, sem preliminar, por causa do uso do gramado excessivo. E eu me lembro que o Fluminense ganhou por 1-0, gol contra do Miller, mas o Cafuringa faria o gol. O Fluminense tinha mais motivação do que eles, que eram bicampeões europeus, campeões do mundo pela Alemanha, e com uma viagem em Munique e Rio de Janeiro, chegando aqui... Cansados, mas não importa, o Fluminense ganhou. E nós, motivados, ganhamos por 1-0. Olha só, infelizmente, nós só temos 1 minuto para você falar de Israel. Que eu amo. Mas você é inteligente, suficiente para em 30 segundos dar esse recado. Que eu amo. Eu tive muita honra de carregar você junto comigo. Querido, eu fiquei entusiasmado com o que você me mostrou, com o que nós vimos. Porque você levou uma delegação parlamentar, tinham 2 senadores, deputados federais, deputados estaduais, e passamos 11 dias visitando. Sem que você tivesse nada escondido. Nada, tanto o que era bom quanto o que era ruim. Querido, em todas as reuniões tinha um representante da oposição presente. Eu voltei entusiasmado com o que eu vi, porque você mostrou para nós o verdadeiro Israel, um país realmente miraculoso, com um povo extraordinário, com 2 universidades de tirar o chapéu, da gente ver cultura, da gente ver investimento, da gente ver laboratório, da gente ver gente querendo servir o exército entre 18 e 20 anos de idade, homens e mulheres querendo servir. Quem tinha pé chato dizia que não tinha para servir, porque era uma honra servir. Isso tudo eu vi, ninguém me contou. Não foi você que me contou, você me mostrou, eu vi. Shalom.
Fica com a paz. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, semana que vem, nos horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá. Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas R$141 mil e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323, e fale com um corretor ou ligue 3539-5011. Você sabe o que a Eletrobras Furnas faz por você? São 54 anos gerando e transmitindo a energia que chega em sua casa, nas empresas e ajuda o Brasil a crescer. Mais 4 novas usinas hidrelétricas e 4.000 quilômetros de novas linhas de transmissão já estão por vir. Tudo para que o Brasil continue em movimento, crescendo com energia para muito mais. Energia que gera ação. Eletrobras Furnas. Energia para novos tempos.